Bom dia, amados irmãos e amigos. Meu nome é Robson e hoje teremos a nossa última aula nessa série de estudos. Eu agradeço muito a sua atenção e companhia nessas 7 aulas e peço mais uma vez que compartilhe esse link e, se possível, convide outras pessoas a se juntarem a nós nesses momentos de aprendizado online. Nós estudamos mais de 2.000 anos de história e eu espero que você tenha percebido que os acontecimentos que permearam a humanidade não foram fatos isolados, mas todos estão interconectados e foram organizados por Deus e direcionados segundo a sua soberania para preparar a humanidade para a chegada de Jesus. E se você tiver alguma dúvida sobre esta ou outra aula ministrada, ou se quiser saber o que Jesus espera de você, ou se apenas deseja conversar com algum pastor, entre em contato com nossa igreja pelo telefone que aparece na sua tela. Nossos pastores terão o maior prazer em lhe atender, ouvir, esclarecer sua dúvida e orar com você. Certamente vai ser uma bênção para você e para eles também. E como em todos os vídeos nós fizemos, antes de iniciarmos nossa aula, eu convido você a fazer mais uma oração comigo. Vamos orar? Senhor, querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por todas essas aulas ministradas. Te agradecemos, Senhor, pela Igreja Batista do Barro Preto, a agência tua nessa terra. E te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que abra nossos corações, abra nossos entendimentos, faça, Senhor Deus, com que possamos entender a tua mensagem, Senhor Deus, e vivê-la de forma plena. Abençoa a cada pessoa que nos ouve, abençoa a cada família, protege, Senhor Deus, a cada um que nos ouve. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A palavra evangelho significa boa notícia ou boa nova e compõe a parte da Bíblia responsável por apresentar a esperança das nações, Jesus Cristo, aquele que foi prometido desde o Éden e representa o ápice da revelação de Deus e o fundamento da igreja cristã. Durante os primeiros anos da pregação do Evangelho, os evangelistas, ou aqueles que anunciavam a boa nova de salvação, transmitiam a mensagem de forma oral, simplesmente falando aos ouvintes o que eles haviam testemunhado. Mas ao longo do tempo, os discípulos começaram a morrer, principalmente devido à perseguição religiosa, e surgiu a necessidade de preservar o que tinham vivido. Nutridos por suas memórias e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, a obra dos evangelistas era confirmada por muitas outras testemunhas que igualmente vivenciaram os acontecimentos relatados por eles. Essas memórias, guardadas no seio da igreja como um tesouro de valor inestimável, eram passadas às comunidades cristãs durante as reuniões e ensinadas aos novos na fé. Mas já que falar sobre a pessoa de Jesus em uma única aula é algo impossível, o que faremos hoje é um resumo de como ele é apresentado em cada um dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho segundo Mateus. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Mateus foi chamado por Jesus na região da Galileia para ser um de seus discípulos. E na época ele trabalhava como publicano, ou seja, um funcionário público de Roma. Levi, como também era conhecido, tinha a obrigação de cobrar dos compatriotas os tributos exigidos pelo Império Romano e, por conta disso, era considerado um traidor na sua própria nação. Mas o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso, Mateus foi um dia convocado para um grupo aparentemente improvável, totalmente heterogêneo, mas unido, tratado e ensinado pelo maior dos mestres. Ele entendeu que aquele que o chamava era muito mais do que um profeta, um sábio ou religioso. Ele era o Messias, anunciado e aguardado desde os tempos do patriarca. E Mateus não ia perder essa oportunidade. Ele preferiu deixar tudo, sua carreira e segurança do lado do Império Romano e foi mudar o mundo junto com Jesus e seus novos amigos. Certamente, assim como fez com Mateus, a boa mão de Jesus está estendida para você. Qual a sua resposta para o Senhor? Você recolhe a sua mão ou estende a mão e segura e permite que Jesus mude a sua história? Muito bem. Voltando para Mateus, ele identificou que Jesus era de fato o Messias, o rei cujo reino não tem fim, o grande mestre que revelaria de forma clara a vontade de Deus para a humanidade. E foram exatamente estas as características de Cristo que ele buscou ressaltar em todo o seu texto. Lendo Mateus, percebemos que ele é bem didático e faz uma verdadeira apresentação destes pontos para os judeus, que era o seu público-alvo. Afinal, o objetivo inicial de Mateus foi evangelizar a sua própria nação. Apesar de provavelmente não ser o primeiro evangelho escrito, Mateus foi colocado como o primeiro no Novo Testamento porque faz uma verdadeira ponte entre a antiga e a nova aliança. Para o irmão, para o amigo, ter noção do que isso significa, Mateus faz 53 citações diretas e outras 76 referências ao Antigo Testamento. Ele mostra passagens de amplo conhecimento de todos os judeus e com a clara intenção de provar, sem a menor sombra de dúvidas, que as profecias sobre o Messias se cumpriram todas em Jesus. Dessa forma, mais do que qualquer outro evangelho, Mateus alude sempre às leis de Moisés, aos profetas, às tradições e aos rituais comuns aos judeus, além de empregar em seu texto vários termos messiânicos, como, por exemplo, filho de Davi, para Jesus, a chegada do reino dos céus aos homens, dentre outras expressões de domínio público na época. Bom, você já sabe que na sociedade judaica, as maiores autoridades eram os mestres e doutores da lei. E Mateus também apresenta Jesus como um grande mestre em vários momentos, mas diferente de escribas e fariseus, ele era infalível, humilde e verdadeiro. Para demonstrar que Jesus é um grande mestre, logo no início do seu livro, a partir do capítulo 5, Mateus apresenta um dos sermões mais belos, profundos e desafiadores já registrados, o Sermão do Monte. Nesse sermão, que foi a aula inaugural do ministério de Jesus, ele apresenta as bases ou a constituição do seu reino. Após demonstrar que os seus seguidores devem ser conhecidos como aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmos, e que devem fazer a diferença onde estiverem, sendo luz e sal deste mundo, e isso, obviamente, é testemunhar.
no final do seu discurso, Mateus deixa a sua impressão sobre a atitude da multidão que ouvia Jesus. Mateus capítulo 7, 28 e 29 relata: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que acabou de ministrar o que ficou conhecido como Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como não temos tempo para abordar aqui todo o Evangelho de Mateus, gostaria somente de citar alguns pontos relevantes que podem ser identificados facilmente na leitura. Por exemplo, a genealogia de Jesus, que pode ser lida por você em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, e que representa os primeiros versículos deste Evangelho. Na genealogia, Mateus começou mostrando que Jesus descendia de Abraão, o pai de todos os judeus, e era também um descendente direto da casa de Davi. Desse modo, as profecias do Antigo Testamento sobre a linhagem do Messias se cumpriam perfeitamente em Jesus. Esta é a primeira das muitas provas registradas por Mateus a fim de demonstrar que Jesus é o verdadeiro Messias. Como já falamos, em boa parte do seu texto, Mateus buscou apresentar o pensamento e os ensinamentos de Jesus, bem como o que ele espera de seus seguidores. Então, para conseguir transmitir essa mensagem, Mateus coloca 5 pontos fundamentais sobre o ministério de Jesus e sobre a vida de Jesus. Primeiro, Jesus de Nazaré é o Messias esperado. Em Jesus, cumpre-se todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. 3. A rejeição dos judeus à mensagem de Cristo também era o cumprimento de profecias. 4. A vitória final de Jesus sobre a morte. E 5. O foco universal do Evangelho. Sobre esse último ponto, é interessante ressaltar que, apesar de Mateus escrever seu evangelho pensando em alcançar principalmente os judeus, ele conclui o seu texto mostrando que, a partir de Jesus, o reino dos céus está aberto a todas as nações, a todos os povos. Por meio de Jesus, somos chamados a fazer parte do povo de Deus. E, chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora o Evangelho segundo Marcos. O profeta Isaías nos diz assim, capítulo 53, de 1 a 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Essa profecia de Isaías sobre Jesus, por vezes, recebeu o título de o sofrimento vicário do servo do Senhor. Servo.
Esse é o foco do Evangelho de Marcos, mostrar que Jesus, o Filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. Marcos era primo de Barnabé e foi auxiliar dele e de Paulo no início da primeira viagem missionária, mas abandonou o grupo na metade do caminho, retornando para Jerusalém. Depois de algum tempo, Marcos foi discipulado por Pedro, sendo chamado pelo apóstolo carinhosamente de filho amado, e por fim se tornou mais uma vez colaborador do próprio apóstolo Paulo. Ao concluir a sua última carta em 2 Timóteo, Paulo pede ao próprio Timóteo para levar Marcos a Roma, pois ele era muito útil ao seu ministério. Diferentemente de Mateus, que anunciou Jesus aos judeus, Marcos escreve o seu texto focado em apresentar Jesus aos romanos, uma cidade soberba, pagã e que possuía uma imensa população de escravos. Ele narra o que chegou ao seu conhecimento e transcreve para o seu texto os fatos descritos por uma testemunha ocular, possivelmente o apóstolo Pedro. Trata-se de um evangelho muito mais conciso, pois ele está muito mais preocupado em relatar as obras que Jesus fazia do que os seus discursos. Por conta disso, Marcos registra 18 milagres, ou seja, coisas que Jesus fez, e somente 2 parábolas, coisas que Jesus ensinava, pois o servo é aquele que faz, que executa, e não aquele que discursa. Diferentemente de Mateus e Lucas, Marcos também não se importa com as questões relativas à genealogia ou à infância de Jesus, pois aqui, reforçando mais uma vez, ele é servo, e de quem você é filho não tem importância para alguém nessas condições. Marcos proclama que, apesar de Jesus ser o Messias esperado, não era o líder militar e governante que os judeus buscavam, mas sim o servo que ensinava pelo exemplo justiça, misericórdia e humildade. Dessa forma, a personalidade e mensagem de Jesus, que pregava a paz, frustravam as expectativas de toda a nação judaica. Mas apesar de apresentado como servo, Jesus não é simplesmente mais um na multidão. O que o Senhor fez foi nos ensinar como agir segundo a vontade de Deus em todos os momentos. Na realidade, abrir mão da sua natureza divina também foi uma grande prova de amor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como servo, Jesus cura, liberta, salva, acalma a tempestade, ressuscita mortos, ou seja, é aquele que se importa e se envolve com as aflições humanas, pode todas as coisas e cujo poder não tem limitações. Da mesma forma como fizemos com Mateus, gostaria de ressaltar um trecho de Marcos para analisarmos, já que não teremos tempo para uma abordagem mais aprofundada de todo o Evangelho. Veja o texto de Marcos 15:7. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. O texto nos mostra que Barrabás era um criminoso, um homicida, um desordeiro, alguém que estava à margem da sociedade e que não tinha valor algum. Ele estava preso e iria ser morto pelo crime que cometeu. O destino dele era certo. Então aparece Jesus, inocente, que só fez o bem, que só ajudou e disse a verdade, e foi condenado por um crime que não cometeu. Pela lei romana, ele foi levado para a sentença final junto ao governador Pôncio Pilatos. Pilatos, ao interrogar Jesus, percebeu toda a trama e deliberou que iria fazer o que o povo quisesse num julgamento público. Então Jesus e Barrabás foram apresentados ao povo e Pilatos perguntou: quem deve morrer? Jesus, o rei dos judeus,
ou Barrabás, o criminoso? Bom, o resultado vocês já sabem. Mas o que muita gente não percebe é que Deus, mais uma vez, nos ensina com esse julgamento. O significado do nome Barrabás é Bar, que significa filho. Por exemplo, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. E Aba, que significa pai. Então, Bar Aba significa filho do pai. Perceba que Deus permitiu que Jesus tomasse o lugar de alguém sujo, culpado, digno de morte naquele momento. Jesus assumiu o lugar daquele criminoso e, através da sua morte, deu a liberdade para Barrabás. Por meio de Cristo, aquele homem pôde realmente se tornar filho do Pai. E é exatamente isso que Jesus faz conosco ainda hoje. Todos nós estávamos caminhando para a morte eterna, culpados, sujos, sem esperança, mas Jesus assumiu o nosso lugar, morreu por nós para nos dar a liberdade e nos fazer filhos do Pai. Evangelho segundo Lucas. Paulo, ao escrever aos Romanos, disse: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Lucas, escritor do terceiro evangelho, foi o único gentio dentre os autores do Novo Testamento. Companheiro de Paulo em muitos momentos e chamado por ele de médico amado, porque esta era a sua profissão, a sua obra é dividida em 2 volumes. O evangelho que conta a vida, o ministério de Jesus, e o livro de Atos dos Apóstolos, que conta sobre o nascimento da igreja cristã e a sua condução pelo Espírito Santo através dos apóstolos e das pessoas comuns, crentes fiéis em Jesus, que os auxiliavam. Como não era judeu, à semelhança de Mateus, que apresentou Jesus para o seu povo, Lucas se esforçou para levar Jesus aos gentios. Por conta disso, Lucas buscou narrar de maneira mais ordenada possível os fatos que ocorreram na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Se você se lembra bem do que falamos hoje, Mateus apresenta Jesus como o Messias esperado, rei e mestre dos judeus. Marcos já apresenta Jesus como servo aos romanos. E Lucas? Lucas vai apresentar uma outra característica de Cristo, o homem perfeito. Em relação a isso, veja a diferença da genealogia apresentada por Mateus da apresentada por Lucas, no capítulo 3, versículos de 23 a 38. A genealogia de Mateus vai até Abraão, pai de todos os judeus. Já a genealogia apresentada por Lucas vai um pouco mais adiante, até Adão, pai de toda a humanidade, pois é exatamente isso que Lucas quer mostrar. Jesus não é exclusivo de um povo só, mas de todas as nações. Jesus, o Filho do Altíssimo, simboliza o último capítulo do desenvolvimento humano, e o seu advento representa o estabelecimento do reino de Deus entre nós. Lucas nos mostra que Jesus foi o homem perfeito, aquele que não sofreu os flagelos do pecado e da queda. Lucas nos relata que todos os anos a família de Jesus viajava de Nazaré, na Galileia, até Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Após a celebração daquele ano, retornaram para sua cidade, mas durante a viagem perceberam que Jesus não estava entre eles e voltaram novamente para Jerusalém a fim de procurar o seu filho. Enfim, encontraram Jesus após 3 dias discutindo com os mestres da lei as questões relativas a Deus.
Agora vamos jogar um pouco de luz sobre esse texto. Na cultura judaica, o rapaz, a partir dos 13 anos, já era considerado responsável por seus atos. Inclusive, já tinha que pagar imposto para Roma. Quando o menino tinha 12 anos, já era como se fosse um teste, uma preparação para a sua maturidade no ano seguinte. Muita gente pensa que José e Maria foram irresponsáveis por não saber onde Jesus estava na viagem de volta. Mas as coisas não são bem assim. As viagens longas eram perigosas por conta de furtos e roubos, e por causa disso era comum todos os parentes e amigos viajarem juntos. Então era muita gente, mulas carregando objetos, dentre outras coisas para se preocupar. As mulheres com as crianças pequenas iam na frente do comboio, pois elas iam ditando a velocidade do grupo. Os homens iam atrás, pois assim poderiam defender tanto a retaguarda quanto avançar rápido para a frente do grupo em caso de necessidade. Nessa organização, era comum os rapazes de 11, 12, 13 anos se unirem às mulheres, pois estavam naquela fase que não eram nem homens nem meninos, mas conseguiam ajudar as mães e as suas irmãs em muitas coisas estando ali com elas. Também era comum os rapazes de 11, 12, 13 anos viajarem com os homens mais velhos, pois já se sentiam no direito e queriam mostrar que já eram adultos suficientes com aqueles homens. Então, o que deve ter acontecido foi que José achou que Jesus estava ajudando a sua mãe à frente do grupo e Maria achou que Jesus estava ajudando o pai na retaguarda. Não houve negligência dos pais de Jesus, só um mal-entendido. E se você é pai ou mãe, sabe como é isso. Mas Jesus estava com os mestres da lei discutindo durante 3 dias. Esses doutores da lei representavam a elite cultural de Israel. Eram homens extremamente capacitados e que desde criança estudavam diariamente os pergaminhos e debatiam palavra por palavra os livros sagrados. Os mestres e doutores não paravam para discutir o conhecimento que tinham com uma pessoa comum, pois isso seria se rebaixar, quanto mais um menino. Agora você percebe o pequeno milagre que aconteceu ali. Um menino pobre, de 12 anos, filho de um carpinteiro qualquer, passar 3 dias discutindo a lei com os saduceus, fariseus e escribas. Você se lembra que para ter domínio das escrituras era preciso conhecer e falar hebraico, e a língua dos judeus nessa época era o aramaico, uma língua diferente? Certamente aconteceu alguma coisa sobrenatural naquele lugar para que a atenção daqueles homens ilustres e sábios se voltassem tanto tempo para Jesus. E era isso que Lucas queria demonstrar. Jesus foi o exemplo para nós do que teria acontecido com o homem se não tivesse caído. Ou seja, o desenvolvimento físico de Jesus era igual a qualquer outra criança da sua época. Mas diferente de mim e de você, que nasceu em pecado, espiritualmente e intelectualmente, Jesus sempre esteve anos-luz à nossa frente. Lucas também reforça que o evangelho é para todos, indistintamente. Por isso, ele apresenta Jesus dando atenção a judeus, gentios, crianças, mulheres, ricos, pobres. No seu texto, Lucas também dá uma ênfase muito bonita às mulheres no ministério de Jesus. Por exemplo, em Lucas 8, de 1 a 3, ele mostra que parte do ministério de Jesus foi sustentado financeiramente por mulheres, libertas, curadas, mas também aquelas que haviam entendido a mensagem de salvação. Vamos voltar mais uma vez à genealogia de Jesus, que está em Lucas capítulo 3, versículo de 23 a 38. Depois, com calma, você pode ler. Perceba que alguns nomes que aparecem na genealogia de Mateus são diferentes
daqueles que aparecem na genealogia de Lucas. Isso ocorre porque a genealogia apresentada por Mateus tem como foco José. Já a genealogia apresentada por Lucas, apesar de não constar o nome de Maria, tem como foco exatamente uma mulher, a mãe de Jesus. Assim, além de valorizar mais uma vez a mulher, o texto de Lucas nos mostra que tanto pelo lado de José quanto pelo lado de Marias, Jesus era descendente de Davi. A profecia se cumpria de forma plena em Jesus. Gostaria de ressaltar também que este é o evangelho que mais destaca a vida de oração do Senhor. Jesus foi homem perfeito e, como tal, mostrou através do exemplo que somente pela vida de oração é que podemos ser capacitados por Deus para a sua obra. Somente por meio da oração é que realmente conseguimos intimidade com Deus. No seu texto estão momentos exclusivos em que Jesus orou e que não são apresentados em outros evangelhos. Lucas cita, por exemplo, que Jesus estava em oração no seu batismo. Jesus orava antes de realizar milagres. Antes de escolher os seus discípulos, também Jesus orou. Jesus orava pelos seus discípulos e também orou especificamente pelo apóstolo Pedro diante de sua batalha espiritual. Não é o tempo que impede as pessoas de orar, é o coração. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia e na história da igreja foram pessoas de oração, sem exceção alguma. Mesmo porque, como disse J.C. Ryle, oração e pecado nunca viverão juntos no mesmo coração. A oração consumirá o pecado ou o pecado impedirá a oração. Que aprendamos com Jesus, o homem perfeito, o nosso Senhor e Salvador, a termos intimidade com o Pai, a termos uma vida ativa de oração. Evangelho segundo João. Paulo, ao escrever aos irmãos de Colossos, disse: porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Certa vez, depois de uma palestra cristã, um jovem ouvinte perguntou ao pastor que havia discursado: pastor, eu até posso entender que Jesus não tinha pecado, que era inocente e que morreu por nós. O que eu não entendo é porque, através de um único homem, todos aqueles que se achegarem a ele conseguem ser salvos. Então o pastor explicou ao jovem: Jesus é muito mais do que um simples homem. Se você pudesse colocar num dos lados de uma balança tudo que existe, toda a humanidade, toda a vida, todos os poderes e forças que controlam o universo, e colocasse Jesus do outro lado da balança, Jesus pesaria mais. Tudo que existe foi criado e é sustentado por ele e para ele. Agora você entende o que aconteceu na cruz do Calvário, o porquê do terremoto, da escuridão, de alguns santos terem ressuscitado naquele dia, o motivo pelo qual Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O amor de Jesus é tão grande que no seu último suspiro ele clamou por nós. E Deus certamente ouviu essa oração, pois caso contrário, poderíamos ser um pequeno planeta sem vida no espaço agora. Esse é o Jesus apresentado por João, amoroso até o fim, mas todo-poderoso também. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, é o autor deste quarto evangelho. O relato de João sobre a vida e ministério de Jesus foi escrito possivelmente na década de 90,
ainda no primeiro século e foi destinado a toda a igreja de Cristo. João escreve o seu texto como que falando ao leitor: o que registrei foi para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Ele traça o conjunto de ensinamentos, discursos e atividades que atestam a natureza divina e a missão de Jesus, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai para tirar o pecado do mundo e para dar vida eterna a todo aquele que crê. Portanto, além de ser um evangelho universal para todo aquele que acredita e que tem fé, o foco de João é provar que Jesus é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, e somente através dele é possível conseguir vida eterna. E é por isso, por ser parte da divindade, que não há genealogia de Jesus no texto de João, pois ele é desde sempre. E é seguindo esse raciocínio que João reuniu em seu texto, em 7 ocasiões especiais, a expressão usada por Deus com Moisés lá no Antigo Testamento, para provar que Jesus é um com o Pai. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E os judeus entendiam perfeitamente o que Jesus queria dizer quando ele fazia uso dessa expressão, eu sou. Tanto é que uma dessas ocasiões quiseram até mesmo apedrejar Jesus, mas não lhes foi permitido fazer nenhum mal contra o Senhor naquele momento. João pinça também 7 fatos que evidenciaram o poder de Jesus como Filho de Deus. Ou seja, se ele faz as obras que só Deus seria capaz de fazer, então é porque ele é Deus. Essas são as provas incontestáveis da divindade de Cristo. Capítulo 2, ele transformou água em vinho em Caná da Galileia. No capítulo 4, ele cura a filha de um oficial. No capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda, que havia 38 anos que estava doente. No capítulo 6, ele multiplica de forma maravilhosa pães e peixes. No capítulo 6 também, ele anda sobre o mar. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, ele ressuscita o seu amigo Lázaro. Além destes milagres exclusivos, João também cita a caminhada sobre o mar, no capítulo 6, que também foi relatada por Mateus, e a pesca milagrosa, no capítulo 21, mas que também foi relatada por Lucas. Mas eu creio que tudo que João queria transmitir nos 21 capítulos do seu evangelho, o resumo está nos primeiros versículos. João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Enfim, o propósito dos evangelistas nunca foi oferecer uma história minuciosa dos acontecimentos em torno da vida de Jesus, nem tampouco dos eventos que marcaram a sua passagem pelas terras por onde andou. Também não era objetivo a reprodução ao pé da letra dos seus discursos e ensinamentos, e nem mesmo os seus embates com o clero da época. Provavelmente há muitos dados relativos ao Senhor que jamais saberemos, mas o que é mais importante é que Deus permitiu que estivesse nas Escrituras tudo o que não poderíamos ignorar. Na realidade, foi exatamente isso que o apóstolo João escreveu ao concluir o seu evangelho. Jesus
pois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Chegamos ao final das nossas aulas e foi muito bom ter você conosco durante toda essa jornada. Obrigado pela sua companhia, que o Senhor abençoe a sua vida e de sua família. Fique com Deus. Peter Stoner foi um renomado matemático, presidente dos departamentos de matemática e astronomia no Pasadena City College e presidente da divisão de ciências do Westmont College. Em 1963, Stoner calculou a probabilidade de 8 profecias se cumprirem sobre uma única pessoa. A possibilidade matemática desse fato ocorrer foi de 1 em 10 elevado a 17. Isso seria o mesmo que uma chance em 100 quatrilhões de possibilidades. Algum tempo depois, Stoner refez os cálculos, considerando 48 profecias cumpridas em Jesus. A chance de um único homem cumprir totalmente essas 48 profecias é de 1 em 10 elevado a 157. Para se ter uma ideia da grandeza deste número, a estimativa de elétrons no universo está em torno de 10 elevado a 80. Matematicamente falando, à luz da ciência, Jesus não cumpriu as profecias por acidente ou ao acaso, pois isso simplesmente seria impossível. Ele, de fato, é o Messias esperado, nosso Senhor e Rei. Ele é o Filho de Deus.